Bom dia, meus queridos, meus amados. Glória a Deus por mais um dia estar com vocês aqui. Hoje, segunda-feira, dia 29. Eu peço a Deus que nos dê um dia e uma semana de muitas bênçãos, muitas glórias e muita esperança acima de tudo. Em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, eu continuarei no livro de Tiago. Hoje eu lerei capítulo 1, versículo de 19 a 27. E ele diz o seguinte: coerência é tudo. Amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois Ele dirige o cenário. Ele o faz com sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando, na verdade, deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o nosso Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Amém. Bom, meus queridos, essa parte do livro de Tiago, dando continuidade ao que a gente leu no sábado e lemos ontem, domingo também. Ele vem falando sobre lutas, aflições e agora falando de coerência, no nosso modo de agir, e coisas, é lógico que é muito importante, como sempre a gente diz, como toda a Bíblia, que é o nosso manual de vida, tudo aqui é importante. E nesse texto de hoje eu destaquei algumas coisas que eu acho assim de suma importância, não tirando a importância das outras, é claro. Mas a primeira que eu gostaria de passar para vocês é quando ele diz aqui: e não deixem que a ira tome o controle. Nós já lemos, inclusive a semana passada, sobre esse mesmo assunto, se não me engano, no livro de Tessalonicenses, quando ele diz também que a gente não pode nunca mostrar o nosso pior lado, que nós temos sempre que mostrar o nosso melhor lado, não importa a situação. E aqui nesse trecho, Tiago reforça esse ensinamento de Deus, que a ira, não agrada a Deus de maneira nenhuma. Sempre a gente tem que tratar as outras pessoas, com respeito, com amor, com polidez, e nunca deixar que a ira tome conta, porque quando a ira toma conta dos nossos pensamentos, dos nossos atos, a gente com certeza vai se arrepender, porque nós não damos conta daí do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando, e com certeza vamos ofender, vamos magoar outras pessoas, e isso não é o nosso intuito de maneira alguma, E Deus, com toda a razão, ficará muito, muito decepcionado com a gente se a gente deixar que a ira domine a gente, em qualquer situação. Então que a gente se policie muito, para que isso não aconteça, que a gente não deixe a ira passar por cima da nossa delicadeza, da nossa polidez, do nosso respeito para com os outros, que fique isso bem, bem firme na nossa decisão, na nossa decisão do modo que a gente vai viver, que isso não aconteça. A outra coisa que eu também achei bem importante ressaltar é quando ele diz que para a gente não inventar nada, para a gente se submeter ao script de Deus, pois ele escreve esse script, ele dirige esse cenário com esse script, com a sua palavra, e sempre buscando a nossa salvação.
Então é uma coisa muito importante, muito bacana, né? Porque Deus sempre tem esse propósito, né? Da promessa dele, do propósito, é nos levar à salvação. Então ele dá o caminho, né? Ele dá as lições e nós temos que praticá-las, né? Aprender, praticá-las, né? Levar elas a sério, levar para o nosso cotidiano e nunca mudar, né? Nunca querer inventar alguma coisa, principalmente quando a gente está fazendo a leitura, né? da palavra, quando a gente está fazendo a leitura da Bíblia, a gente está aprendendo, a gente está divulgando, não importa, né, o que a gente esteja fazendo, né, qual o intuito, se é só para a gente, se é para ensinar, se é para passar para os outros, que a gente nunca aumente, né, que a gente não mude o que está escrito aqui. Né, isso não é correto, não agrada a Deus de maneira alguma, porque tudo que está escrito aqui foi escrito, né, com as ordens de Deus, e Ele faz isso, como ele ressalta no texto, para a nossa salvação. Então essas são as ordens dele, são os mandamentos dele. Então que a gente não invente, não acrescente nada, que isso não agradará a Deus de maneira alguma. E outra coisa também, queridos, que eu acho bastante interessante destacar, é quando ele diz que coerência é tudo, né? Que quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Então não adianta a gente só ler, escutar e não praticar, não aprender nada, né? Isso até me lembra quando eu era bem adolescente, isso há muitos anos atrás, quando eu estava no ginásio. Eu lembro que às vezes tinha prova e eu estudava bastante, mas assim, estudava só para decorava. Chegava no dia da prova, eu ia bem, tirava 8, 9, algumas vezes tirava até 10, mas se alguém me perguntasse alguma coisa da prova depois de 2, 3 dias, eu não sabia nada. Então, quer dizer, completamente errado, né? Então, quando eu li isso aqui, eu me lembrei disso, que eu fazia isso várias vezes. Então, eu só estudava para a prova, para passar na prova, depois eu não sabia mais nada, ou seja, eu não absorvia nada, né? Daí é justamente o que ele fala aqui, como se eu olhasse um espelho e dali a instantes eu não me lembrasse mais da minha fisionomia, é a mesma coisa. Então, se a gente só ler a palavra, mas não assimilar a palavra, né, não levar para o nosso cotidiano, não levar para os nossos atos, para as nossas atitudes, não vai valer para nada, né? Então, que isso também fique na nossa mente sempre, para a gente se policiar nesse sentido também, né? Com certeza. E outra coisa, outro ponto, quando ele diz que quem dá, ao contrário, né, a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Então a diferença, né, de quem absorve, né, de quem não faz como eu fazia nas provas, né, de quem ouve a palavra, lê a palavra, assimila a palavra, pratica no dia a dia, passa adiante e sendo sempre o seu lema de vida, o seu lema de conduta, a palavra de Deus, né? Andar na retidão, não querer pegar atalho nenhum, como a gente sempre diz aqui também. Então essa pessoa vai ser abençoada e vai longe, né? Essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. E lembrando que quando a pessoa é abençoada, não somente ela é abençoada, né? Ela e toda a sua descendência. Então, é muito importante, né, que a gente assimile a palavra, que a gente pratique, que a gente aprenda, que a gente não leia só por ler, né, que a gente tenha ela guardada no nosso coração, principalmente, né, para que ela faça parte dos nossos hábitos, das nossas condutas diárias, seja elas quais forem, em qualquer situação. E o outro ponto também, meus queridos, que eu acho muito interessante, quando ele diz a respeito da religião, né? Que religião de verdade que agrada a Deus, o nosso Pai, é esta, que cuide dos necessitados e desamparados, que sofrem e não entre no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Isso aqui também é de suma importância, né? Porque muitos se dizem religiosos, mas também só na teoria. Na prática não faz o que agrada a Deus, né? Que um dos principais mandamentos de Deus, que é a gente amar, né, uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então, quem ama, cuida.
como ele diz aqui. Então, cuidar dos necessitados e desamparados que sofrem. Isso é muito importante, né? Isso sim é religião de verdade. Não importa o título da religião, né? Mas a religião de verdade é essa, né? Que a gente cuide e proteja e ame, né? Todos, né? Principalmente os desamparados, os necessitados, como a gente já disse aqui uma vez também, essa questão de amor, que amar quem está próximo da gente, quem a gente tem relacionamentos, é muito fácil, né? Agora, o difícil é amar quem a gente não conhece, amar quem nos ofende, quem nos maltrata, isso é muito difícil. E a gente tem que aprender, né? Eu tenho que aprender isso e acho que muita gente tem que aprender. Várias pessoas, né, já aprenderam, né, graças a Deus, mas a gente tem que levar isso em conta e aprender isso que é fundamental, né, é fundamental. Então, meus queridos, né, para esse começo de semana, essa segunda-feira, eu vou deixar essa reflexão com vocês, né? O que é a religião para você, né? Como você pratica a sua religião, como que se define como um religioso, né? Qual que é a sua prioridade como religioso? Pensem nisso, tá joia? Então é isso, meus queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana de muita esperança, muita paz, que Deus nos guie, nos abençoe e nos proteja em nome de Jesus. E amanhã, Ele permitindo, estarei de novo com vocês por aqui, tá legal? E fiquem à vontade também, meus queridos, né? Deixem seus comentários, suas sugestões, suas críticas, tanto aqui quanto no YouTube. Eu terei muito prazer em responder a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, todas as manhãs. Agradeço muito a Deus, né? E peço a Ele que me dê muita sabedoria para que eu consiga, né, realizar esse trabalho com todo o amor, todo o carinho e consiga dar um entendimento, né, não só para vocês, mas a mim mesmo, né, que eu também aprenda bastante, como eu tenho aprendido, e consiga passar esse aprendizado para todos vocês também, em nome de Jesus. Então fiquem com Deus, meus queridos. Amanhã, Ele permitindo, eu estou de volta aqui. Tá joia? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe.